Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te somos gratos, Senhor, por ter nos trazido aqui nesta noite, para prestarmos ao Senhor o culto que lhe é devido. Toda a honra, toda a glória, o Senhor merece cada uma delas, ó Deus. Nós lamentamos o fato de nós não podermos conceder todo o louvor que o Senhor merece, porque nós somos falhos e pecadores. Mas nós te louvamos, ó Deus, não nas nossas próprias palavras, mas na mediação de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é Ele que nós queremos contemplar, ó Deus, através da pregação desta palavra nessa noite. Que o Senhor seja servido em iluminar a nossa mente, em abrir o nosso coração, para que sejamos alimentados pelo Teu Santo Espírito que está conosco aqui no nosso meio hoje. Fala conosco, Deus. Tire as aflições do nosso coração, tire as preocupações da nossa mente, para que neste momento reservado de culto ao Senhor, toda a nossa atenção seja concedida somente àquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Abençoe aquele que prega e abençoe aqueles que ouvem nessa noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês que estão com folha aí, eu quero que vocês façam o seguinte desenho. Eu quero que vocês façam uma pedrona, bem grandona, do tamanho da folha. E dentro dessa pedra, você pode riscar, desenhar, mas dentro dessa pedra eu quero que vocês façam pedrinhas menores. E aí vai ser um desafio. Dentro de cada pedrinha menor, eu quero que vocês coloquem o nome de cada uma das pessoas que você conhece da igreja. Tá bom? Vai colocando o nome. Você lembra do nome, desenha uma pedrinha e vai colocando o nome das pessoas que você conhece. Tá bom? E vai prestando atenção no sermão. Nós vamos falar de pedra hoje. Tá bom? Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido falar daquela expressão que está em todo lugar na internet: faça você mesmo. Vídeos curtos prometem ensinar tudo em poucos segundos. Como tirar a umidade do pé da parede em 5 passos. Como emassar uma parede em 3 aplicações. Como construir um muro sem alicerces. Como reinventar a própria vida em 3 passos simples. A lógica é clara dentro desses vídeos: rapidez, autonomia e o mínimo de dependência possível. É isso que a máxima quer dizer: faça você mesmo. Mas a realidade das coisas insiste em nos desmentir. Nós compramos talvez um guarda-roupa, e aí antes de olhar para o manual do guarda-roupa, a gente abre um vídeo na internet de como montar o guarda-roupa, e de repente você percebe que parece que está faltando gaveta, ou parece que essa peça não era dali. E aí você tem que voltar para o manual, você descobre que aquele videozinho de 3 minutos não é suficiente para te ensinar a montar um guarda-roupa. Quando alguém tenta fazer um muro sem alicerces, sem conhecimento de construção, basta vir uma chuva forte
para revelar o erro mais comum desses tipos de construções improvisadas. O fundamento foi ignorado. E essa máxima de um fundamento ignorado pode ser não somente aplicado para questões de construção civil, mas também na nossa vida. Quando nós olhamos alguém falando como educar uma criança em 5 passos, se você não sabe como essa pessoa, qual é o fundamento dela, quais são os princípios que regem aquilo que ela está ensinando, talvez os 5 passos que você vai tentar copiar dela, nem para ela mesma deu certo. Ela só está querendo engajamento na internet. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mas o curioso é que essa mentalidade não ficou restrita apenas a obras físicas. Ela invadiu também a maneira como nós pensamos na fé, como muitas pessoas pensam sobre a sua fé. Muitos querem uma espiritualidade funcional, uma espiritualidade portátil, algo até mesmo adaptável ao gosto pessoal. Uma fé que ajude quando convém, uma fé que motive quando falta ânimo, mas que não exija raízes tão profundas, e também uma fé que não exija ligação a nenhuma igreja, para que nenhum pastor fique sabendo das suas lutas e fique te perguntando: e aí, como é que está? E aí, aquela situação do seu casamento, já resolveu? Aquela situação na criação do seu filho, como é que está? Você precisa de ajuda? Vamos marcar de novo, vamos conversar. E é exatamente o resultado previsível dessas ações que querem uma fé bonita por fora, mas não suporta o peso da vida real. Uma fé sem estar firmada no fundamento que é Cristo Jesus, é uma fé que não suporta as tempestades que a vida causa na nossa vida. Uma tempestade causada na nossa vida, melhor dizendo. E é exatamente esse cenário que a palavra de Pedro se mostra surpreendentemente real. É o que a gente vai ver hoje do versículo 4 ao versículo 10. Ele escreve, como você já está sabendo, ele escreve a pessoas que estão sob pressão, pessoas que foram rejeitadas socialmente, sem estabilidade política, ou até mesmo sem nenhum reconhecimento público. Pessoas que poderiam facilmente parar e se perguntar: vale a pena permanecer firme? Vale a pena seguir os preceitos desta fé na vida que eu estou vivendo? E a resposta de Pedro não é um conselho motivacional, ou uma palavra que pode ser dita na boca de algum coach por aí. A palavra de Pedro é profunda. Pedro diz: Deus está edificando algo sólido, algo eterno, e algo que é invisível aos olhos do mundo, mas vocês, povo de Deus, fazem parte disso. Em 1 Pedro, capítulo 2, de 4 a 10, Pedro nos convida a olhar a vida cristã não como uma experiência isolada, mas como uma construção. A vida cristã é uma construção. Cristo é a pedra viva. E aí, crianças, essa pedrona que vocês estão desenhando representam Cristo, como Pedro diz, a pedra viva. Cristo é a pedra viva, mas uma pedra que foi rejeitada pelos homens, mas é uma pedra escolhida por Deus. E todos os que se aproximam dele não se tornam espectadores da obra, mas se tornam pedras vivas colocadas sobre a pedra fundamental, sobre a pedra angular. Não se trata então de uma fé improvisada, mas de uma obra cuidadosamente planejada pelo próprio Deus. E é sobre essa construção firme, graciosa e cheia de propósito que o texto nos chama a refletir hoje. Por isso o tema do sermão de hoje não é o tema daquela novela dos anos 90, viu? É pedras sobre pedra. Pedras sobre pedra. E diante dessa construção que Deus está erguendo, Pedro nos convida a olhar primeiro não para as pedras, que somos nós, mas para o fundamento, porque toda obra só permanece estável se ela estiver firmado numa pedra certa, se ela tiver um fundamento firme, sólido. Vejamos então em primeiro lugar, sobre a pedra que sustenta, é o que a gente vê do versículo 4 ao versículo 6, essa primeira verdade. E Pedro inicia essa parte do texto com um convite que é ao mesmo tempo doutrinário, mas ele é profundamente pastoral. Olha para o texto. Pedro fala assim, chegando-vos para ele,
chegando-vos para Ele. Esse verbo chegar, esse chamado para a gente chegar até Ele, não descreve somente algo relacionado ao dia da salvação. Não é um chamado que é algo que ficou no passado, mas é um movimento contínuo da vida. A fé não é apenas ter ido a Cristo um dia, mas continuar vindo a Ele todas as vezes, todos os dias. É assim que Pedro descreve aqui a dinâmica da perseverança dos santos, uma vida que é constantemente orientada, e uma vida que não só é constantemente orientada por Cristo, mas é uma vida que se aproxima de Cristo, se aproxima da palavra com o objetivo de ficar mais parecido com Cristo Jesus, o próprio Salvador. E esse Cristo, a qual nós nos achegamos, ele é chamado aí por Pedro de pedra viva. Pedra viva. A imagem, ela carrega um paradoxo aqui intencional. Por que um paradoxo intencional? Pedras são por natureza inertes. A gente não vê pedra andando por aí. Se a gente vê uma pedra passando é porque alguém jogou, e ela vai cair em algum lugar, fatalmente. Mas Pedro está falando que Cristo é uma pedra, e Ele é uma pedra viva. Ele não é apenas, Cristo não é apenas o fundamento histórico, ou uma memória religiosa, ou para muitos, um símbolo espiritual. Ele, Jesus Cristo, ressuscitou, Ele reina poderosamente sobre o seu povo, mas ao mesmo tempo, Pedro afirma que essa pedra viva foi rejeitada pelos homens, mas para Deus ela é eleita e preciosa. O próprio Pedro usou essa imagem quando ele, se dirigindo ao Sinédrio, lá em Atos capítulo 4, versículo 11, ele diz: pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Cristo não é qualquer pedra, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra que dá o tom da estrutura que é firmada sobre Ele, a própria igreja, a nossa vida. Mas agora aqui, Pedro expõe um contraste que atravessa toda a Escritura. Que contraste é esse? O juízo humano não determina o valor real das coisas. Você pode até falar que a terra é plana. Você pode ser um desses malucos que fala por aí que a terra é plana. E tem gente que até usa texto bíblico para falar, né? Quando Jesus Cristo voltar, todo olho verá. Está vendo? Para todo olho ver, a terra não pode ser redonda, tem que ser plana. Tem gente que usa esse argumento, mas a terra é redonda. Eu espero que ninguém que esteja aqui hoje acredite que a terra é plana. Você pode até duvidar se o homem foi à lua, mas que a terra é plana, não dá para duvidar. Alguém que duvida que a terra é plana, que a terra é redonda, pode até trazer argumentos, mas por melhores que sejam os argumentos dele, não muda a realidade. Alguém pode olhar para uma conta matemática e olhar que 3 mais 3 é 7. E ele pode afirmar isso com veemência, mas não muda a realidade que 3 mais 3 é 6. Então veja, o juízo que os homens fizeram, rejeitando a pedra, não significa que a pedra é falsa. Quem dá a veracidade da pedra não é o juízo dos homens, é o juízo de Deus. E ele disse que a pedra é preciosa, Cristo Jesus é precioso. Então o homem pode olhar para Cristo e rejeitar, falar que Cristo é um engodo, falar que Cristo foi um personagem há 2000 anos e fez algo de bom, mas que ele morreu e acabou. Isso, afirmar essas coisas não vai mudar a verdade de que Cristo é a pedra eleita e preciosa de Deus, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e agora Ele está à destra do Pai, aguardando para vir buscar a igreja. Mas quando Pedro cita Isaías capítulo 28, versículo 16, aqui no versículo 6, se você olhar para o versículo 6, está vendo? Se a sua Bíblia é a mesma versão que a minha, está assim, ó, por isso está na Escritura, 2 pontos, e aí tem um recuo embaixo, né? O texto não está na mesma estrutura dos outros versículos, isso aí é uma citação. Pedro está citando Isaías capítulo 28, versículo 16, Pedro mostra aqui que Cristo não é um improviso divino. Pedro está mostrando que quando Adão e Eva comeram do fruto e desobedeceram à ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não foi pego em desespero. E agora o que vai ser da gente? O homem fez, e agora que plano? Vamos sentar aqui, vamos fazer outro plano? Absolutamente não.
Cristo, ele é a pedra angular colocada por Deus como fundamento seguro. No mundo antigo, a pedra angular não era decorativa, ela determinava o alinhamento de toda a construção. Se essa pedra, a pedra angular, estivesse mal colocada, mal posicionada, todo o edifício seria comprometido. E aqui eu tenho 2 engenheiros presentes que não me deixam eu mentir. A pedra é importante, não só para dar a sustentação, também para dar o tom da estrutura que vai ser levantada. Não dá para alguém fazer, imagine a estrutura de uma casa, não dá para alguém fazer uma estrutura pensando num tamanho de uma casa e de repente no meio do caminho ele fala assim, não, vamos dobrar. E aí ele começa a fazer parede sobre a terra, sem fundamento nenhum. Aquela parede, por melhor que seja construída, uma hora ela vai trincar, ela vai rachar, o solo vai ceder, o peso vai fazer com que ela ceda. Então, toda a igreja, nós somos pedras vivas, colocados sobre uma pedra firme e resistente, que é Cristo Jesus. Se essa pedra que é Cristo estivesse mal posicionada, todo o edifício que é a igreja seria comprometido. E meus irmãos, quando nós começamos a viver a vida da igreja, em especial aqueles que estão na liderança, e a gente começa a ver a dificuldade de trazer nomes para tal função no ano seguinte, a eleição de diácono para presbítero e tudo mais, os problemas que vão surgindo da igreja, quando a gente olha para essas coisas, nós paramos, e eu sempre falo a mesma coisa, eu falo assim, meus irmãos, aqui está a prova de que a igreja é um edifício criado por Deus, porque se fosse responsabilidade nossa, se nós fôssemos o próprio fundamento dessa igreja, esse castelo, esse edifício já tinha ruído há muito tempo. Há muito tempo. Assim, Pedro afirma que toda a vida cristã, individual e comunitária, é definida pelo fundamento que é Cristo. Nós não ajustamos Cristo à nossa vida, é a nossa vida que é ajustada a Ele. É a nossa vida agora que é moldada conforme a imagem de Cristo. Pedro então amplia a imagem e afirma que os crentes também são pedras vivas, sendo edificados como casa espiritual. A fé, ela nunca é solitária. Ninguém é uma pedra autônoma. Ninguém pode dizer por aí, falar assim, eu amo Jesus, mas lá na minha casa, que a igreja só tem hipócritas. Era o seu lugar também, você tinha que estar lá. Porque a igreja é o lugar de gente quebrada, igreja é o lugar de gente que sabe que não vale nada, mas, e por isso, ela se reconhece como dependente de Deus. A fé, ela depende da ação de Deus, mas é a ação de Deus em nós que faz com que nós sejamos humildes, de reconhecer as nossas falhas. Porque se você acha que você vê que hoje, fala assim, Deus precisa de mim adorando o Senhor aqui nessa igreja, se não for o meu dízimo aqui nessa igreja, essa igreja não se sustenta, vai de reto Satanás com essa fala para lá. Deus não precisa de nenhum de nós para essa igreja aqui ser organizada. Deus usa as pessoas, e isso tem que ser para nós privilégio, de sermos pedras vivas colocadas pelo próprio Deus para construir o edifício maravilhoso que Ele está construindo com as próprias mãos, e Ele contar com a gente para isso. Pedra porosa, pedra suja, pedra cheia de lodo, e é como se Ele pegasse a pedra que somos nós e escovasse e deixasse ela reluzente, e aí de repente suja de novo, Ele vai lá e escova e coloca a gente no lugar que nós devemos estar. Nós somos sustentados por Cristo e ao mesmo tempo encaixados uns nos outros para formarmos essa estrutura que Deus está formando. E isso confronta uma espiritualidade individualista, tão comum nos nossos dias, que tenta separar Cristo da igreja. Alguém que afirma que pode servir a Cristo lá na sua casa. Eu sei, na pandemia foi algo terrível, a gente ter que, você lembra da pandemia? Parece que faz muito tempo, né? Pandemia, a gente tinha que assistir culto online. Assistir culto online. Não era cultuar. Cultuar é o que nós estamos fazendo aqui agora. O povo de Deus reunido no mesmo lugar, cantando, orando, ouvindo a palavra. Isso é cultuar. Alguém que fica em casa para assistir um culto, por melhor que seja o culto, ainda que você se levante na hora que a igreja se levanta, você abre a Bíblia, você canta ali. Não é cultuar.
é assistir a culto. Para Pedro, alguém pensar que serve a Cristo, a parte de Cristo e a parte da igreja é impensável, porque aproximar-se de Cristo é necessariamente ser integrado ao edifício que Ele está construindo. E que edifício é esse? É a nossa vida individualmente e é a igreja de maneira coletiva. Então eu sei que todos nós aqui temos inúmeras atribuições, mas o domingo é o dia do Senhor. O domingo é o dia que você reserva. Deus te deu 6 dias. O domingo é dele, não é seu. Não é dia de passear no parque, não é dia de pescar no pesqueiro, não é dia de fazer caminhada. Domingo é o dia do Senhor, é o dia de você dedicar toda a sua atenção ao Senhor. Eu sei que talvez você tenha negócios que demandam abrir no domingo, mas faça um propósito com o Senhor. Senhor, me dê a graça de não precisar abrir mais no domingo. Faça uma prova com o Senhor. Senhor, domingo eu vou na escola bíblica e eu vou no culto. Eu não vou abrir o meu negócio, Senhor, e o Senhor sabe das contas que eu tenho. A gaveta está cheia de boleto, eu tenho que pagar os boletos, mas Senhor, eu entendo que eu preciso ser fiel ao Senhor. O domingo não me pertence. Clame a Deus, Ele tem poder. Você duvida que Deus tem poder para fazer você vender, para fazer você resolver os seus problemas de segunda a sábado? E no domingo você fala assim, meu Deus, eu contei tanto com o domingo, agora ele não é necessário mais. Ser servo de Deus implica em fazer essas coisas, em ser radical também nessas coisas. E essa casa espiritual, ela tem um propósito claro, um sacerdócio santo, Pedro nos diz. E esse sacerdócio santo oferece sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Sim, nós oferecemos sacrifícios a Deus, mas não é sacrifício para a salvação. Quando você tem um negócio e você precisa sacrificar o domingo, onde todo mundo também está abrindo, e você fala assim, meu Deus, você tem que confiar no Senhor. Quando todos os seus amigos estão indo para passeios, e estão indo para a praia, e estão indo para outros lugares, e você fala assim, puxa vida, o domingo é o dia do Senhor. Sacrifício. Nós vivemos numa época em que nós não queremos fazer sacrifícios. Nós queremos tudo de graça. Sim, nós já recebemos a salvação por mera graça, por pura graça. Mas agora a nossa vida envolve fazer coisas que vão contrárias à nossa vontade. E às vezes a nossa vontade é pecaminosa. A nossa vontade é pecaminosa. A nossa oração, o nosso serviço, a nossa obediência e até o nosso sofrimento são acolhidos por Deus, porque nós somos unidos a Cristo. Nós somos unidos a Cristo. Então, coloque isso em pauta na sua oração. Se você é alguém que está se dedicando, você colocou que esse ano, próximo ano, é um ano em que você vai se dedicar a estudar para um concurso público, não vai ser o domingo que vai permitir que você passe. Estude de segunda a sábado, vire noite, faça sacrifícios. Olha, as horas que eu iria fazer no domingo, eu vou fazer no meio da semana, mas o domingo eu não estudo. O domingo é o dia de eu me dedicar ao Senhor. Isso é fazer um sacrifício do seu tempo, mas é administrar o seu tempo em prol da glória do Mas essa imagem do sacerdócio santo, ela percorre toda a história da redenção. O tabernáculo no deserto, o templo de Salomão e finalmente Cristo, como verdadeiro templo, apontam para essa realidade. Que realidade é essa? Deus deseja habitar no meio do seu povo. A palavra tabernáculo, que era o nome da tenda que se fazia no Antigo Testamento, João vai usá-la no sentido de que Cristo habitou no meio. A ideia de tabernacular é de habitar no meio do povo. Deus quer habitar no meio do povo. Deus não habita no meio do povo mais através desse prédio. Deus não habita mais através de tabernáculos. Deus habita agora através do teu Santo Espírito na nossa vida e coletivamente na vida da igreja. Essa habitação, ela não acontece em pedras mortas, mas ela acontece em pedras vivas que foram regeneradas e que são sustentadas pela palavra viva. E essa verdade traz um profundo consolo para nós.
Muitos crentes vivem com a sensação de instabilidade espiritual, sentem-se frágeis, pressionados pelas circunstâncias, temerosos diante da dificuldade que o futuro traz. Pedro nos lembra que a segurança da fé não está na força da pedra que nós somos, mas na firmeza do fundamento sobre o qual nós estamos firmados. Uma pedra pequena, quando bem colocada, ela permanece. Assim é o cristão. Ele não é sustentado pela sua maturidade, mas pela suficiência de Cristo. Você não é sustentado pelo tanto que você se dedica. Sim, você tem que se dedicar. Você tem que buscar ser o mais zeloso possível. Eu sei, vai haver situações em que você não vai poder fechar o seu comércio no domingo, você não vai poder deixar de ir a algum lugar no domingo, você vai faltar um culto porque tem um filho passando mal. Essas coisas, elas acontecem, mas isso não pode ser uma máxima na sua vida. Você tem que orar, você tem que buscar aprender da palavra, não para você ser aceito por Deus, mas porque você entende que já foi aceito por Deus, e aqueles que foram aceitos por Deus vivem assim. E é nesse ponto que a metáfora de Pedro deixa de ser apenas teológica e se torna profundamente cotidiana. Em muitas cidades brasileiras, é comum nós vermos casas construídas aos poucos. Primeiro se levanta um cômodo, e aí faz um outro puxadinho, e aí destrói o puxadinho porque não ficou bom, e faz outra coisa, e às vezes inventa um segundo andar do nada. Por fora, a casa até parece simples, inacabada, marcada pelo tempo e pelas limitações de quem construiu. Quem teve aí uma vida difícil, deve ter lembrado da época que fez uma casa e teve que ir para dentro da casa sem estar perfeitamente pronta, talvez sem rebocar, sem piso, sem janelas, apenas com tábuas. Mas algo que geralmente ninguém vê é o cuidado com o alicerce. Mesmo quando o dinheiro é pouco, o pedreiro sabe que não se pode economizar na base. Pelo menos um pedreiro entendido do assunto. Não se pode economizar. Não se deve fazer uma fundação com mais areia e menos cimento, ou com vergalhõezinhos fininhos, e tentar levantar um prédio de 2 andares. Vai dar problema. Vai ruir. Mas quando o alicerce é bem feito, a casa aguenta com o passar dos anos. As chuvas fortes, os ventos inesperados vêm e a casa não é abalada. Mas quando o fundamento é frágil, não importa o acabamento, não importa se você colocou o melhor revestimento possível, não importa se você botou pedra-ferro na sua área de piscina, se o fundamento não foi bem estabelecido, vai cair. Com os melhores acabamentos que você colocou. Nós estamos falando de construção. Mas Pedro vai usar essa lógica e essa metáfora, conhecida por qualquer pessoa comum, para falar da fé cristã. Cristo é a pedra viva colocada por Deus como fundamento. Se alguém começa a edificar a sua própria vida, a parte desse fundamento que é Cristo, esse castelo que ele está construindo da sua própria vida, vai ruir. Vai ruir. O edifício permanece não porque as pedras são fortes, mas porque o fundamento não falha. Em quem você está se apoiando? Há crentes que medem a sua vida espiritual pelo que conseguem fazer, pelo quanto avançam, pelo nível de maturidade que já imaginam ter alcançado. Mas enquanto tudo vai bem, sentem-se seguros. Mas de repente as coisas começam a ir de mal a pior. Perde-se o negócio, perde dinheiro, a casa começa a dar problema, a família, pessoas começam a morrer. Quando tudo vai bem, sentem-se seguros, mas quando falham, quando tropeçam, quando se percebem fracos ou espiritualmente cansados, concluem rapidamente que tudo está perdido. O problema não está na queda, mas no fundamento sobre o qual a pessoa estava se avaliando. Pedro nos ensina aqui o contrário. Ele nos afasta de uma espiritualidade baseada em desempenho e nos diz que a fé robusta e verdadeira é a fé fundamentada em Cristo. A pergunta decisiva não é o quão firme eu sou, mas sobre quem estou firmado.
A segurança do cristão, ela não repousa na constância de suas emoções, nem na regularidade das suas práticas cristãs, mas na fidelidade daquele que foi colocado por Deus como pedra angular. Talvez você esteja vivendo um período de grande pressão. Aqui na igreja nós temos inúmeros empresários, graças a Deus por isso, mas vocês vivem grandes pressões. Vocês entram um mês sem saber como que as contas serão pagas e como os funcionários serão pagos. E aí vem o desespero. Eu já fui empresário, eu sei. Já tive vários funcionários e eu sei que momento é esse. O peso das responsabilidades vai se acumulando. As perdas ainda doem, as tentações se tornam mais intensas e as incertezas sobre o futuro parecem maiores do que você consegue suportar. Mas o texto de Pedro aqui não promete para nós que esse peso vai desaparecer. Aí você fala, puxa vida, pastor, achei que ia vir uma palavra de ânimo. Vai vir uma palavra de ânimo, mas não é um ânimo barato, firmado em promessas que nós não podemos sustentar. Pedro, ele não romantiza a caminhada cristã, mas ele afirma algo ainda mais profundo. Há um fundamento capaz de carregar esse peso, porque se você começar a segurar esse peso nas suas costas, dos boletos, das contas, da conta de energia que não para de chegar uma após a outra, você está fadado ao desespero. Você precisa voltar para Cristo. Cristo não apenas iniciou a sua fé no passado, Ele sustenta a sua fé no presente, dia após dia, mesmo quando você não percebe. E essa verdade sobre Jesus corrige uma espiritualidade superficial, tão comum nos nossos dias, que busca apenas experiências visíveis, sensações constantes ou momentos emocionais intensos. Uma casa não se mantém em pé por causa da pintura. Uma casa não se mantém em pé pela melhor qualidade da argamassa que você usou para colocar o piso. Isso não sustenta casa nenhuma. Uma casa se mantém de pé por causa da qualidade do alicerce. Da mesma forma, a vida cristã não é sustentada por emoções constantes, mas por uma união real e contínua com Cristo. Emoções variam, circunstâncias mudam, mas o fundamento permanece. Por isso, continue se achegando a Jesus. Não espere estar forte para se aproximar. Não aguarde o fim da dor ou da dúvida para se chegar a Cristo. Aproxime-se mesmo cansado, aproxime-se mesmo ferido, aproxime-se mesmo inseguro, aproxime-se mesmo duvidando se aquilo que você espera vai acontecer. Pedras pequenas permanecem firmes quando estão bem colocadas. A perseverança dos santos não depende da força do crente, mas da fidelidade do Salvador, que sustenta cada pedra que foi colocada sobre si. E é exatamente por isso, quando a vida pesa, não é a força da pedra que importa, mas a firmeza do fundamento sobre qual a sua vida foi colocada. E se a sua vida está firmada sobre Cristo, você pode descansar em meio às tempestades. Firme-se em Jesus, firme-se em Jesus. Eu sei que na nossa vida nós passamos por inúmeras aflições. Talvez você hoje pode estar aqui e está bem, e amanhã uma notícia chega, um falecimento de um irmão querido, um problema na justiça que você nem sabia, e agora a gente imaginava um homem firme, forte, e queria nos liderar para sair das amarras dos romanos, e não foi isso que Cristo fez, pelo menos da maneira como eles imaginavam. E eles não rejeitaram Cristo, meus irmãos, por ignorância neutra. Eles rejeitaram a Cristo deliberadamente. Eles estavam conscientes ao rejeitar a Cristo. No entanto, o juízo humano, como nós já vimos, não tem a palavra final da história. Deus tomou a pedra rejeitada pelos construtores e a colocou no centro da sua obra da redenção. E olha que legal, em seguida, Pedro aprofunda ainda mais o contraste, porque ele cita agora Isaías 8, versículo 14, chamando Cristo de pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mais uma vez, se você olhar, você vai ver o desenho no final aí, remetendo a Isaías, capítulo 8, versículo 14. Aqui o apóstolo revela uma verdade desconfortável para a mentalidade moderna. Cristo nunca é apenas uma opção espiritual entre outras.
Cristo não é apenas mais um caminho que foi concedido ao mundo, porque não há salvação à parte de Cristo. Ele é o caminho, Ele é o único caminho. Cristo é aquele que divide caminhos. Só existem dois caminhos: aquele que Cristo nos leva e aqueles que o diabo nos leva. Para alguns é fundamento, mas para outros Cristo é tropeço. E o termo afirma que eles tropeçam não por obedecerem à palavra. A incredulidade, portanto, não é apresentada como simples dúvida intelectual. Por isso, ninguém vai ter a desculpa no dia do juízo e falar assim: mas eu fui na igreja lá no dia que um tal de pastor Bruno estava pregando. Eu lembro até do texto, 1 Pedro capítulo 2, de 4 a 10, ele falou umas coisas legais, mas aquilo não me impactou. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar que não compreendeu a palavra, porque não é algo meramente intelectual, é algo que vem do coração. O homem sem Deus rejeita a Deus no seu coração, ele quer autonomia, ele quer ser o Senhor da sua própria vida. Rejeitar a Cristo é recusar-se submeter à revelação de Deus. Cristo é a revelação máxima de Deus. E essa dupla função da pedra percorre toda a Escritura. Se você se lembra lá no capítulo 2 de Lucas, versículo 34, Simeão fala para José e Maria, quando estavam levando Jesus ao templo, ele diz: posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. O mesmo Cristo que salva é aquele diante de quem todos são confrontados. Não existe relação neutra com Jesus. Ou você o ama, ou você o odeia. Ninguém fica numa posição neutra com o Senhor. Ou pertencemos a Ele pela fé, ou tropeçamos para rejeitá-lo. Mas por que Pedro escreve isso? A gente olha para o texto e fala: por que Pedro escreve isso? Os seus leitores estavam sendo rejeitados socialmente. Eles eram pessoas marginalizadas por não se encaixarem nos valores da cultura ao redor. Pedro os lembra de que essa rejeição não é um sinal de fracasso espiritual, mas na verdade é um sinal de pertencimento. Então aqui fica uma orientação para todos nós. Vocês, adolescentes, jovens, crianças, se vocês amam a Jesus, vai ter momentos na escola de vocês que vocês não podem participar. Vai ter rodinhas de conversas que você vai ter que sair. Vai ter momentos em que as pessoas vão olhar para você e falar assim: ixi, mas que menina esquisita. E você louve a Deus por isso. Amém. Amém, porque você me considera esquisita. Porque se alguém do mundo olha para você e vê em você as mesmas características que a dele, tem um problema aí. E aí, meu irmão e minha irmã que está aqui hoje, se você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, e as pessoas conversam de qualquer assunto com você, sem nenhum pudor, isso é um mau sinal. Não porque você tem que chegar: olha, eu sou crente, não fale palavrão perto de mim. Não é isso que você tem que fazer. É com o seu testemunho, você fazer com que o outro se envergonhe de falar uma palavra feia perto de você, porque você é um servo de Deus na prática, não de palavra. Quando as pessoas do mundo olham para nós e percebem em nós algo diferente, isso não é exclusão, isso é pertencimento. Mas nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus, nós pertencemos a Cristo Jesus. Em 1985, Steve Jobs, fundador da Apple, ele foi expulso da própria empresa, a empresa que ele fundou. Os outros administradores da empresa julgaram que ele não era mais o perfil que eles esperavam de um CEO. As ideias dele eram ultrapassadas, a liderança dele era vista como uma liderança inadequada, as suas ideias eram arriscadas. E aí o construtor da Apple foi rejeitado pelos próprios construtores. Durante anos ele esteve fora da empresa. E a Apple continuou existindo. Mas ela perdeu identidade, perdeu inovação, perdeu relevância, até que em 1997, os homens que lá estavam perceberam o que haviam feito, a bobagem que haviam feito, a empresa estava à beira da falência. Foi quando o mesmo homem que tinha sido descartado pela empresa que ele fundou, foi chamado de volta.
E aí ele teve a brilhante ideia de fazer aqueles computadores, aqueles monitores, você deve lembrar que atrás era colorido, tinha rosa, tinha azul. É ali em 97 que ele lança esses computadores. E aquilo que antes parecia inadequado, revelou-se exatamente aquilo que iria sustentar a reconstrução da empresa. Sob a sua liderança, a Apple foi reposicionada, redefiniu o mercado de tecnologia e entrou em seu período mais estável e criativo. O que mudou não foi o valor de Steve Jobs. Ele continuava com o mesmo valor, com a mesma inteligência, com o mesmo perfil de liderança. O que mudou então? O critério daqueles que o avaliavam. E que conexão a gente vê entre Steve Jobs e aqui o que Pedro está falando, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Veja o que Pedro afirma: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Cristo foi avaliado pelos líderes da igreja da sua época e considerado impróprio para o projeto que eles tinham para a igreja. Ele não correspondia às expectativas de poder, por isso ele foi rejeitado. Mas Deus tomou exatamente essa pedra rejeitada e a colocou como fundamento da obra eterna que ele havia planejado. E Pedro vai além, ele fala: aqueles que pertencem a essa pedra compartilham do mesmo destino. Assim como Cristo foi rejeitado, os que pertencem a Ele também muitas vezes parecerão deslocados, parecerão inadequados, fora de lugar, mas essa rejeição não define valor real. O valor é definido por aquele que é o construtor, por aquele que é o arquiteto do universo, que é Cristo Jesus. Isso nos obriga a revisar nossos critérios de pertencimento. Muitos cristãos sofrem não apenas pela rejeição do mundo, mas porque ainda esperam ser validados pelo mundo. Quando isso não acontece, o coração se desestabiliza. Pedro nos lembra que pertencer a Cristo significa aceitar que o juízo final sobre o nosso valor não vem dos construtores deste século, mas do Deus que escolheu a pedra rejeitada. Se você é, assim como eu, um daqueles pais que tenta oferecer o mínimo de tela para os filhos, nós temos um problema muito grande quando a gente vai comer um churrasco na casa de alguém, e chega lá, tem crianças da mesma idade, e as crianças vivem o tempo todo assim, ó. Os meninos todos usando óculos já, de tanta tela. Crianças, preste atenção aqui agora no pastor. Quando vocês estão em algum lugar, vocês precisam se lembrar daquilo que o papai e a mamãe ensina, da maneira como vocês estão sendo formadas para ser. Não é alguém que você nunca viu e nem conhece que vai mudar agora como que você deve agir. Então, se você vai num lugar, tem alguma menina que age de um jeito, lembre-se quem você é uma serva de Deus, e servo de Deus age de um jeito diferente das pessoas do mundo. Vai ter hora que as pessoas do mundo agem do mesmo jeito que a gente, e aí eles acertam. Mas vejam, e aí isso também é um alerta para nós pais, nós precisamos educar os nossos filhos segundo os padrões das Escrituras, e não segundo os padrões deste tempo. Eu sei, a tecnologia é uma bênção, mas a minha mãe me criou sem celular, a minha mãe me criou sem tablet. Ah, pastor, tinha televisão? Tinha, mas eu sou da época que os pais acreditavam que se usasse muito a televisão, queimava a lâmpada que tinha dentro dela, e estavam certos. Muito uso estraga, assim como as televisões de hoje, muito uso estraga, e aí tinha que brincar, tinha que fazer outras coisas. Então, meus irmãos, não temam em ser diferentes, até mesmo na criação dos filhos de vocês. Sejam radicais nisso, porque aquilo que vocês fazem agora com os filhos de vocês vai ajudá-los lá na frente, na capacidade cognitiva, na maneira como ele interage. Sim, crianças podem usar tecnologia, é bom que usem, mas não pode ser dependentes dessa tecnologia, porque senão isso pode trazer muitos problemas para nós. Mas em terceiro e último lugar, as pedras que proclamam, é o que a gente vê no versículo 9 e 10. Veja aí, depois de falar do fundamento do pertencimento, Pedro conduz seus leitores ao propósito. Ele deixa claro que a identidade do povo de Deus nunca é um fim em si mesma. O apóstolo ele vai reunir aqui uma série de títulos profundamente enraizados no Antigo Testamento. No texto que nós lemos aqui de Êxodo 19,
Ele vai falar que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e cada uma dessas expressões, elas ecoam o texto que nós lemos, Êxodo capítulo 19, de 5 a 6. O que Pedro faz aqui não é criar uma nova identidade desconectada da história da redenção, mas mostrar que, em Cristo, essas promessas que Deus falou para o povo lá que estava no pé do Sinai, em Cristo essas promessas são cumpridas. É em Cristo que o povo é raça eleita, é em Cristo que o povo é sacerdócio real, é em Cristo que a nação é santa, é em Cristo que o povo se torna propriedade exclusiva de Deus. E a lógica desse texto é muito clara: quem somos precede o que fazemos, mas nunca é separado disso. Pedro afirma que Deus nos fez seu povo. E qual é a finalidade de Deus ter nos feito seu povo? O texto diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A eleição não termina exclusivamente na sua salvação. Ela se desdobra em testemunho público. A graça que nos alcança é a mesma graça que nos envia. Veja aí que esse verbo proclamar carrega a ideia de anunciar de forma clara e pública. É anunciar amplamente. Não se trata apenas de viver de uma maneira moral distinta, embora isso seja incluído aqui, mas de tornar conhecido quem Deus é e o que Ele fez. Foi para isso que você foi alcançado, para agora, como nação santa, como povo eleito, como alguém que entende que foi tirado das trevas para a luz. Agora a finalidade disso tudo tem que desaguar em anunciarmos as grandezas desse Deus que nos tirou das trevas. E no versículo seguinte, versículo 10, último versículo do texto que nós estamos olhando nessa noite, Pedro reforça essa identidade, lembrando seus leitores de quem eles eram. Olha o versículo 10. Antes não erais povo, agora porém sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, agora porém alcançaste misericórdia. A proclamação cristã nasce da memória da graça. Se você é alguém que proclama o Evangelho, é porque você tem a graça muito bem firmada na sua mente. Quem se esquece de quem foi, perde a força do testemunho. Quem se lembra de onde foi tirado, proclama o Evangelho com humildade e com gratidão. E essa linguagem, ela está profundamente ligada ao tema do exílio. Pedro escreve a cristãos que estão como estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Eles estão espalhados numa terra que não compartilhava da sua fé. E ele usa a linguagem do exílio para se referir à eleição do povo por Deus. E ensina que o povo do Senhor, foi o Senhor que nos fez quem somos. Para quê? Para proclamarmos quem Ele é. Deus nos fez quem somos com um único propósito, para a glória dEle, mas objetivamente para proclamarmos quem Ele é. Assim como Israel foi chamado do exílio a viver de modo que as nações conhecessem o Senhor, a igreja agora vive como o povo eleito e deve fazer com que as outras pessoas conheçam o Senhor. Meus irmãos, o cristão não é chamado apenas a sobreviver espiritualmente no mundo hostil, mas a testemunhar nesse mundo hostil que nós estamos inseridos. A nossa diferença não é isolamento. A nossa diferença neste mundo é missão. Não fomos retirados das trevas apenas para desfrutar a luz de maneira particular. Sabe quando a gente pega uma lanterna, joga o edredom por cima? Nós não fomos feitos para viver assim, mas nós fomos chamados das trevas para a luz, para fazer que agora, com que essa luz que brilha em nós através do testemunho, seja vista publicamente. E é por isso, crianças, que vocês lá na escola são luz. É por isso, meu irmão, que você lá no seu trabalho é luz. É por isso que você lá na faculdade tem que ser luz, não para que você brilhe, mas para que a glória de Deus brilhe através de você, que você seja um instrumento de Deus para lançar luz na obra redentora de Cristo e alcançar os eleitos do Pai. Biblicamente, isso aparece de forma consistente nas Escrituras. Jesus afirma, lá em Mateus 5, 14 e 16, que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Ninguém acende uma lâmpada e coloca
Faltou luz, onde é que você coloca uma lanterna do celular e tudo mais, ou uma vela? Você não coloca debaixo da cama, primeiro que vai queimar o colchão, vai pegar fogo na casa, mas porque ali não vai resplandecer. Você coloca em cima da geladeira, você pega, você derrete a vela. Tem muita gente que não faz isso mais, né? A gente só vai para o celular. Você pega a vela, você derrete ela num copo americano e cola a vela ali e fica segurando o copo para lá e para cá. E é a hora que assim como eu, que aqueles de aí dos anos 90 para trás, lembram que quando não tinha celular com lanterna, então ou a gente tinha que ir na lanterna ou ficava na vela, e era a hora da gente parecer corajoso. Mateus está rindo ali porque lembra disso. É a hora a gente pegava assim, tentava pegar a chama da vela, passava o dedo no meio da vela, e era um momento legal. A gente ficava até triste quando a luz voltava, porque todo mundo ia para a rua. Quem nunca pegou um bombril, tacou fogo no bombril, rodou, era o nosso foguete da época. Luz foi feita para brilhar, luz não foi feita para ficar escondida. Então se você está lá no seu trabalho e você é um crente 007, ninguém vai saber que você é crente ali, você está em desobediência à palavra, porque Jesus fala que ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire. Paulo vai dizer em Colossenses 1,13 que nós somos libertos do império das trevas para o reino do Filho amado, o reino do seu amor. E em todos esses textos, meus irmãos, a redenção carrega uma vocação: tornar conhecido o Redentor. Você foi tirado das trevas e foi trazido para a luz, para que agora você foi capacitado a tornar conhecido aquele que é o seu Redentor, Cristo Jesus. Muitos cristãos sofrem por não saberem quem são, e outros sofrem por não saberem para que existem. E Pedro responde a essas duas angústias aqui nessa parte final. Nós somos povo de Deus, alcançado pela misericórdia, e existimos para proclamar as virtudes daquele que nos salvou. Isso transforma a maneira como nós enxergamos a nossa presença no trabalho, na família, na vizinhança, na sociedade. Não estamos ali por acaso. Lembra lá em Esther, quem esteve aqui hoje pela manhã, na escola bíblica, quando Mordecai chega para Esther e fala assim, lá no capítulo 4, versículo 14, Esther, se o Senhor quiser, Ele pode suscitar salvação de outro lugar, e quem Ele quiser vai ser preservado. Mas pense, Esther, não foi para isso que Deus te levou a rainha? Para intervir diante do rei? E então acontece o que acontece na história de Esther. Proclamar a Deus não exige palco, proclamar a Deus exige identidade. Uma vida moldada pela misericórdia é uma vida que fala, uma esperança firmada em Cristo é uma esperança que anuncia. Um povo que sabe que foi chamado das trevas para a luz não consegue permanecer em silêncio. Deus não apenas nos tirou das trevas, Ele nos colocou no mundo para que a sua luz seja proclamada por meio de nós. Você tem sido luz no mundo? Você tem brilhado por onde você está passando? Não como uma estrela na maneira e na medida como esse mundo imagine que alguém deve brilhar, mas da maneira como Cristo apresenta que nós devemos brilhar, mostrando o Evangelho, refletindo a glória do Senhor em nós. Concluindo, meus irmãos, Pedro nos convida a enxergar a vida cristã a partir da obra que Deus está realizando, e não apenas das pressões que nós enfrentamos. Em um mundo marcado pela instabilidade, pela rejeição e pela busca incessante de pertencimento, o Evangelho nos lembra que Deus está edificando algo que não pode ser abalado. Essa construção, ela não nasce do esforço humano, mas da iniciativa graciosa de Deus em Cristo Jesus. Cristo é a pedra viva rejeitada pelos homens, mas Ele foi escolhido por Deus como fundamento seguro. Sobre Ele, o Senhor Jesus, é Ele que nos sustenta, é Ele que reúne o seu povo e é Ele que envia o seu povo. Nada em nossa vida é aleatório, nem mesmo as nossas fragilidades, nem mesmo as nossas lutas, nem mesmo as rejeições que nós sofremos. Cada pedra é colocada com um propósito pelo Deus soberano. E ao nos achegarmos continuamente a Cristo, nós somos sustentados. Ao pertencermos a Ele, somos consolados, e ao sermos feitos povo de Deus, somos enviados a proclamar essas virtudes. Por isso, o chamado final deste texto, ele é simples.
Não se afaste da pedra fundamental que é Cristo. Não busque seu valor nos critérios do mundo. E não silencie aquilo que Deus fez na sua vida. Permaneça firmado em Cristo. Confie no propósito do Senhor e viva de modo que a sua vida proclame quem Ele é. Porque no fim, não somos pedras soltas aleatoriamente tentando sobreviver à maré da vida. Somos pedras vivas sobre a pedra viva, edificadas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.